Oi, oi, oi! Tudo bom, gente? Como vai? Como vai? Hoje vamos conversar sobre diabetes e um assunto super importante. Muito bom, realmente. Como vai, Cláudio? Bom dia, Vanessa! Tudo bem, meu amor? Como vai? Vanessa! Que satisfação estar em mais uma live com você, Vanessa. A É uma terceira, hein? alegria totalmente minha, meu amado. A Totalmente terceira, minha. Vanessa. Olha só. Muito bom dia! Seja bem-vindo Bom, aí sobre esse assunto que nós somos suspeitos, né, Cláudio? Apaixonados e tão necessário no momento, né? Porque isso cada aí, vez mais Vanessa. a gente vê os Obrigado aí pelo problemas que a convite. diabetes ocasiona, né? Obrigado pelo convite, Vanessa. Mais uma vez participando de uma pós com você. E vamos bater um papo, sim. Então, Vanessa, Olha só, inclusive, gente, esse cara, deixa eu apresentar para vocês, dispensa apresentação, né? É conhecidíssimo no Brasil inteiro, ele é fera. O Cláudio, ele tem várias especializações, ele é um doutor da vida, tem muito conteúdo e conhecimento, e é com imenso carinho que nós estamos aí novamente nesse encontro. Esse novamente. encontro numa brincadeira que eu fiz chamando de Ao Live, porque isso não é só uma live, é uma aula, é um conteúdo fabuloso que nós vamos conversar e provocar. Vamos lá então, Claudinho. Obrigado por ter aceito o convite. É um privilégio muito grande ter você comigo mais uma vez. E obrigada ao Mais uma pessoal da vez. pós-graduação por proporcionar essa experiência aos alunos. E você vai ter que me aguentar, Vanessa, pro resto da vida. Você tá ferrada. Ai, que triste. Cláudia, amizades de outras almas, meu amor. Isso que é Isso grande, isso aí. que é gigante, entendeu? E quando a Isso gente está mesmo. com essa mentalidade na abundância, é isso que vale realmente, né, Claudinho? É isso que a gente traz para a vida, traz para o coração, e é por isso que os cursos e as nossas projeções só crescem e Só que consolidam. Muito bom, isso realmente. mesmo. Isso aí. Vamos lá, vamos conversar então e começar esse tipo de provocação, né? Por uma das coisas que a gente vem discutindo, né, com muita eficiência, com muito gosto e também com muita preocupação, Cláudio, que é a, a proposta, né, e o discernimento dos tipos de diabetes, que eu queria que você falasse muito resumidamente para a gente, porque o nosso foco Vamos aqui são lá. provocações mais pesadas, inclusive, já vou começar. Saiu uma publicação comprovando, claro, gente, que a evidência não é forte em todos os níveis, mas comprovando que o Covid, que o vírus causa uma resposta infecciosa grave, aumentando as citocinas inflamatórias e o influxo dessas citocinas no pâncreas, ocasionando a diabetes. Isso Olha mesmo, isso. Vanessa. Na verdade, isso aí, Vanessa, essa publicação, pelo que eu vi, é um pré-print, né? Que está na Nature, que está aguardando a Isso, revisão pelos pares, né? isso. E Tá? Então, você vê, assim, então mas assim, é uma discussão que, enfim, eu acho que ninguém aqui quer sair ameaçando e causando pânico, tá, gente? Afirmando isso. Mas eu acho que pelo menos nós podemos afirmar que, cuidado, a gente não conhece todas as consequências e reações do Covid, né, Cláudio? Mas já e conhece assim, a Vanessa, diabetes. Então, vamos fazer é, uma rápida recapitulação. Fala pra gente, Claudinho, como é que está essa é assim, situação? Que tipos de diabetes tem? vamos lá, é assim, Vanessa, já em outras referências bibliográficas, há muito tempo, já se sabe que a diabetes tipo 1, ela é um mix entre erro genético naquele sistema que é um fator de transcrição, que é o HLA, antígenos leucocitários humanos, na qual o próprio leucócito, o próprio glóbulo branco, reconhece o antígeno da célula beta como um inimigo. Esse é o tradicional, né, Vanessa? É o clássico,
né? Que o próprio sistema imune, quando olha para o antígeno da célula beta, passa a atacá-la. Pronto. Essa é a diabetes tipo 1, que pega cerca de 90% dos casos. Autoimune típica. Porém, já é sabido há muito tempo que vírus da rubéola, cachumba e sarampo também desencadeiam respostas inflamatórias e o vírus acaba mandando, que nem você falou, Vanessa, o fluxo de citocinas inflamatórias para a célula beta e acaba desencadeando esse ataque autoimune em decorrência de uma infecção viral. Quando eu vi essa matéria da Nature, que está para ser aprovada ainda, né, que está esperando revisão, na mesma hora eu lembrei, caramba, né, a gente dá isso em aula, que o vírus do sarampo, cachumba e rubéola pode desencadear diabetes. Claro. Então, como não o coronavírus... Só isso, hein, Cláudio? Tem novos estudos publicados, tem uma meta-análise de 2018, depois eu verifico, não é da Nature, eu acho que é do Jornal Europeu de Nutrição, tá. Eles afirmam, eu até coloquei essa na resenha do nosso texto, né? Eles afirmam que a disfunção ocasionada pela perda funcional das células beta estão associadas às duas principais formas de diabetes, tipo 1 e tipo 2, e que, portanto, alterações metabólicas no estado pró-inflamatório vai aumentar essa tempestade de citocinas e causar disfunção do órgão. Não é mais uma questão somente pela glicemia, mas, claro, qualquer alteração metabólica que intensifique a disfunção glicêmica, intensifica a disfunção da massa das células beta. Exato. Então, isso é muito legal, que você realmente já traz para a pós-graduação há muito tempo, né? Então, porque isso já está nas referências. Eu fico preocupada, Claudinho, porque precisa ter uma disruptura. O pessoal ainda fala de diabetes, colegas da área de saúde, como se fosse uma coisa muito pontual de aumento da glicose. E como você colocou, tem uma série de questões metabólicas aí, né? Fala um pouco sobre isso. E tudo isso, pessoal, pelo que eu li, tem a ver com a predisposição genética da pessoa para desenvolver o tipo 1. Então é assim, por tudo que eu consegui filtrar de tudo que eu li, como é que eu costumo explicar isso em aula, Vanessa? Que a pessoa provavelmente já nasce com aquele erro genético no HLA. E eu falo para o pessoal que HLA é como se fosse alguém que chegasse para os glóbulos brancos e mostrasse para eles quem que eles têm que atacar e quem que eles não têm que atacar. Perfeito. Então, quando o nosso glóbulo branco não nos ataca, a gente tem tolerância imunológica. Quando houver a perda dessa tolerância imunológica, o glóbulo branco pode atacar diversos tecidos do corpo. Então, eu sempre mostro assim no slide. O principal problema é a predisposição genética pelo erro do HLA e de outros genes. Sim. Associado a esse ataque viral, que já é relatado desde 2002, de 99, por aí. E agora, pelo que a gente leu, né, Vanessa, que eu nem conversei com você antes da live, mas a gente leu o mesmo material, né? A gente nem conversou. E a gente leu o mesmo material. É isso o que profissionais atualizados fazem, meu bem. Eu nem conversei com a Vanessa essa semana. Né? Aliás, profissionais atualizados fazem, se leem de tudo e têm senso crítico, porque vejam muito bem como eu e o Cláudio, sem combinar, colocamos. Ninguém está afirmando, mas a gente tem que ter senso crítico de ver o que está sendo proposto e investigado e entender que, já que existem evidências anteriores que essas alterações que afetam nossa resposta imunológica e disparam, é um gatilho para disparar a alteração. Exato, é o gatilho. Vamos chamar de... Da diabetes, tem lógica dizer que esse vírus também pode causar isso, que o SARS pode causar isso, né? A gente pode chamar de evento precipitante. Eu entendo que a pessoa já nasceu com a disfunção no gene
HLA, por exemplo. E o que aconteceu, pessoal? O evento precipitante foi o vírus. Talvez essa pessoa, Vanessa, fosse ter diabetes tipo 1 daqui 10 anos. Talvez. Só que veio o vírus, desencadeou citocina inflamatória e pode ter precipitado. O controle glicêmico deficiente, gente, ele prejudica vários aspectos da resposta imune inata e adaptativa. E aqui quebrar também, outra disruptura, que os professores, quando derem aula de sistema imune, e os profissionais de saúde, quando pensarem em sistema imune, aceitem que já existem estudos mostrando que a resposta imune inata também é alterada pelo ambiente. Então, há uma predisposição genética, mas também há uma mudança conforme os gatilhos operacionais. E, nesse caso, infecções virais associadas ao potencial da resposta inflamatória bacteriana, tá? Eu costumo dizer assim... A resposta inadequada das células T, né? E atividade neural. Isso afeta muito, a atividade natural, perdão. E isso afeta muito a resposta pulmonar. Por isso que é mais grave ainda com o Covid, né? Mas não é só isso, né, Cláudio? A gente tem vários... Cláudio, fala pra gente uma coisa aí que eu tô curiosa. Existe, foi mal a pergunta. Mas fala pra gente sobre a tal da hipoglicemia, porque é muito comum a gente ouvir, né? Mas se eu não comer, eu passei mal porque é hipoglicêmico. É assim na bioquímica? É fácil sentir hipoglicemia? Não é fácil, pessoal, porque enquanto a gente tem a insulina como provavelmente o único hormônio que baixa a glicemia, a gente tem um exército de hormônios que elevam a glicemia. Que quando a gente entra nessa questão de ficar muito tempo sem comer, por exemplo, a tendência é que glucagon, adrenalina, GH exerçam seus papéis subindo a glicemia. Então, não é uma coisa muito comum casos frequentes de hipoglicemia. Casos frequentes que eu atendo são casos de hiperinsulinemia. A insulina fica alta na circulação e a pessoa acaba tendo episódios de hipoglicemia. Que quando a gente corrige com alimentação essa hiperinsulinemia, a pessoa começa a saber lidar com essa crise hipoglicêmica e ela acaba não tendo. Eu já acompanhei vários casos assim, Vanessa, que depois que a pessoa almoça, muito sono, tontura, frio, uma hipoglicemia. Aí quando eu pedi explicar, Cláudio, porque assim, as pessoas têm que entenderem que o corpo vai manter a glicemia proveniente de outros nutrientes e tomar bastante cuidado com isso, com a terminologia, porque senão começam a tirar carboidrato achando que inclui... Então uma pessoa que segue dieta low carb, ela não vai ter glicemia normal, porque ela não está consumindo carboidrato. Não, gente, a gente tem um controle que regula. Porque vem de outras fontes. E se ela tiver uma predisposição e um desequilíbrio, ela vai desenvolver diabetes com ou sem o consumo radical de carboidrato. Então, tem mitos que precisam ser quebrados, gente. Como é que, a tanta luz da ciência, a gente faz essa discussão? Né? Ô, Vanessa, uma espectadora, Natália, ela colocou assim, fala como corrigir. Assim, só para a gente conseguir fechar essa ideia, Vanessa, esse pessoal que eu acompanhei, que tinha hipoglicemia, como que eu corrigi? Eu não tirei o carboidrato deles, pessoal. Não. Eu apenas misturei alimentos proteicos e gordurosos nas mesmas refeições. Eu criei, pessoal, para a nossa colega que perguntou, eu criei uma mescla que a pessoa comesse mais ou menos naquele almoço, Vanessa, algo em torno assim, 35 a 40% daquele almoço carbo, 35 a 40% daquele almoço proteína e o restante gordura. Eu fiz uma mistura para equalizar o carbo, a proteína e a gordura.
E vai diminuir essa hipoglicemia. Porque aí evita para aquela pessoa o pico hiperinsulinêmico. Quando eu pedi o exame de insulina para essas pessoas, Vanessa, estava alto. Estava alto. A insulina delas no sangue estava alta, com glicemia baixa. Então, assim, uma outra Nutri está perguntando aqui para nós, né? Se acontece essa hiperinsulinemia por falha nos receptores. Vanessa, olha aí, olha o que eu li numa publicação. A poluição pode causar hiperinsulinemia. A poluição do ar. Aí, é muito fator relacionado. Tem um pouco de cuidado nisso, realmente. Porque, assim, vários fatores alteram, mas também tem um grande pesquisador do ICB, na USP, que ele só estuda insulina, e ele fala que vai vir muita novidade, né, o André, que vai vir muita novidade sobre isso, porque também não é um processo muito simples a hiperinsulinemia. A gente tem uma ideia de que come e a insulina aumenta. E não são só receptores, tá? Eu não sei quem perguntou, mas não são só receptores. Robervan, eu também não esqueci da tua pergunta, já volto nela. Quando a gente fala de metabolismo, você tem que entender que existe uma razão entre o teor que eu consumo, o efeito no processo digestório, a absorção, o transporte, a metabolização em nível hepático, o transporte para células, aí vem receptores em cada um desses níveis para esses nutrientes, esses compostos entrarem. A entrada na célula-alvo e como a célula-alvo metaboliza e gerencia aquele hormônio, aquele nutriente, vamos colocar aquela substância. E também quais são os resultados disso. Então, o metabolismo ele é uma questão ampla, né? E vários fatores envolvem. Então, não necessariamente sejam só os receptores. Pode ser o transporte, pode ser o gerenciamento. Aí entra muito a questão das inferências genéticas, e tem que tomar bastante cuidado, que genética não é vaticínio, mas o como faz esse gerenciamento em nível celular. E aí, de repente, tudo está funcionando direitinho. Pensa assim, aonde a insulina age? Tecido adiposo e muscular. Só o resto dos tecidos do corpo não precisam de insulina para entrar glicose. Para captar glicose. Então você está falando de um tecido nada metabólico, né? E o tecido adiposo, quer dizer, nada não, ela tem metabolismo próprio, tem hormônios, tem proteína, tem vários compostos dentro do adipócito. Mas você está comparando tecido adiposo e tecido muscular, que é onde a insulina age. O resto do corpo não usa insulina, gente. Então, quando o autor fala de uma hiperinsulinemia, ele está falando especificamente nesses tecidos, caramba. Isso é importante. A gente, e metabolismo não é só isso. Um estresse psicológico, uma noite mal dormida. Inclusive, tem vários estudos, né, Claudinho, associando sono com alterações controle glicêmico. Diabético, né? Muito. Sono com controle glicêmico. Tem novas terapias de usar, não é relaxante, como fala, Cláudio, para a pessoa, fugiu o termo, gente. Ansiolítico. Ansiolíticos. Aí esse cara é fera demais. Ansiolíticos para o paciente diabético. E você diminui a medicação, libera a alimentação, mas ele dorme melhor. Regula a diabetes. Então, entendam essas questões. Quando eu falo de metabolismo, são todos os tecidos. E não exclusivamente um local específico. E a intercomunicação e interrelação entre esses tecidos. O fígado, gente, é hipermetabólico. Ele está lá mandando em todo mundo. O intestino também. Então, isso... E como a gente... E é bom a gente lembrar o seguinte, pessoal. É assim, pessoal. No caso de uma hiperinsulinemia, como é que eu entendo isso? A insulina bateu no músculo e houve algum problema lá dentro. Aí a insulina bateu no músculo e não foi bem recebida. Aí ela prossegue na corrente sanguínea alta. Aí ela começa a agir de forma exagerada em outros tecidos.
Por exemplo, no fígado, a insulina estimula a produção de gordura. Se eu tiver muita insulina no meu sangue, porque ela bateu no músculo e não entrou, eu posso aumentar o risco de esteatose, Vanessa. Tanto que hiperinsulinemia com resistência à insulina tem um grande vínculo com esteatose hepática não alcoólica. Perfeito, perfeito. Então a gente tem que estar de olho, pessoal. Eu gosto muito de pedir o exame. Ô, Claudinho, com a depressão, doenças neurodegenerativas ocasionadas por esse distúrbio metabólico. Que é o que por isso que eu gosto de... A coisa não acontece num tecido só. Não. Né? Assim, inclusive, assim, destruição, alterações de mielina, já comprovada com animais. Inclusive, né? Vanessa, aumento da produção de andrógenos no ovário, quando a insulina está alta. Então, assim, eu costumo pensar da seguinte forma, eu não olho para o exame e olho para a cara do paciente, e eu não acho que o exame prediz o futuro desse paciente. Mas eu gosto de solicitar o exame de insulina de jejum para cruzar com a glicemia para calcular o Roma. Não tem problema, eu gosto de ler esse exame. Mas volto a dizer, pessoal, exame de laboratorial não prevê futuro de ninguém. A gente tem que olhar para o paciente. Diagnóstico, hein, Cláudio? Vou fazer aqui, essa semana ainda eu gravei um material novo para o treinamento de consulta para nutricionistas. Inclusive, o pessoal já está pedindo para ampliar para profissionais de saúde, mas por enquanto é para nutricionistas. E uma das coisas que eu coloquei é isso: exames não predizem diagnóstico clínico exclusivamente. É exclusivamente a associação de exames, história clínica do paciente, sinais, sintomas. É um conjunto de variáveis que vocês devem usar. Você havia pedido, Vanessa? É que o diabético tem alteração da glicemia. Então, esse não é nem um marcador adequado. Agora, para um pré-diabetes, talvez esse ainda seja um momento sensível de usar isso, né, Cláudio? Você tinha pedido, Vanessa? Uma hemoglobina glicada, mesmo hemoglobina glicada, não adianta pedir com frequência. Isso aí são 2 vezes por ano no máximo. Inclusive, a própria diretriz propõe isso. Por quê? Porque o tempo longo de metabolismo não é o agora, tá, gente? Essas doenças, essas alterações não são ocasionadas de agora. Claudinho, uma pergunta do nosso amado, lindo, outro professor top, Robert Van. Vamos lá. Perguntando para a gente sobre sobre o caso da diabetes LADA. Tá. A diabetes LADA, que quer dizer Latent Autoimmune Diabetes in Adults, inclusive um colega nosso, Vanessa, da antiga Gama Filho, ele tem. Ele descobriu com 53 anos. Nossa. A diabetes LADA é uma diabetes tipo 1, entre aspas, que deu no adulto. E normalmente... Assim, ó, então vamos lá, Robert Van, como que eu entendo essa diabetes? Só um detalhe aqui para a gente lembrar que tem alunos nossos que não têm esse mesmo conhecimento desses 2 feras conversando. Ô, Robert Van, não quer entrar na live? Será que tem como? Manda o convite aí, se aceitar a gente te põe no assunto, manda aí. A LADA, gente, essa diabetes latente autoimune, ela atinge pouquíssimos, 2, 4% da população. E também é uma agressão do sistema imunológico na destruição de células beta. Por isso, aquela explicação inicial ali que eu dei para vocês, que a diabetes, resumo, todas as diabetes têm uma associação com perda de função ou alteração na massa funcional de células beta. Tá? Todas as diabetes têm uma alteração funcional de células de massa celular. Ô, Vanessa, você havia pedido... Você havia pedido para que eu fale resumidamente, eu até acho legal a gente aproveitar agora, os tipos de diabetes, lembra? Você falou, Cláudio... Fala aí, Claudinho. Isso vamos... é importante. A gente resume rapidinho. Porque assim, ó, nós temos alunos, talvez alunos iniciando, né? Pessoal, é assim, ó. Olha só.
O diabetes tipo 1, o caráter dele é autoimune. Cerca de 90% dos casos existe produção de anticorpos contra as ilhotas, detectáveis no exame de sangue de anticorpos. É só pedir. São 3 anticorpos muito comuns: antidescarboxilase do ácido glutâmico, antitirosina fosfatase, anti-insulina. O endócrino faria o pedido. E a pessoa chega nele com a glicemia bem alta. 90% dos diabetes tipo 1 são de caráter autoimune. 10%, pelo que eu li, inclusive eu já atendi, Vanessa, lá atrás, uma moça que tinha um diabetes tipo 1 sem ataque autoimune. Então, a literatura chama de diabetes tipo 1 idiopático. Ninguém aqui da Unicamp de Campinas conseguiu descobrir o que matou as células beta dela. Então, assim, na maioria dos casos que eu acompanho, é autoimune. Então, aparece lá pelo menos um dos anticorpos que eu citei positivo. Ao longo desse ataque, que nem você falou, Vanessa, a massa funcional de célula beta vai diminuindo, e quando atinge mais ou menos uns 70% de destruição, aparecem os sintomas. Poliúria, urinar muito. Polidipsia, beber muita água. E glicemia superior a 300. Certo? Esse é o tipo 1. Chega ao ponto de haver uma destruição total de célula beta. Agora, o interessante é que eu só quero complementar o tipo 1. Quando vocês aí, Nutri, estiverem atendendo, começando um caso de um diabetes tipo 1, recém-diagnosticado, o nosso corpo, pessoal, ele é tão inteligente, interessante, que pode acontecer a famosa lua de mel diabética. Então não estranhem, porque aí o médico prescreve as doses de insulina, e no início do tratamento, o diabético começa a ter hipoglicemia. Por quê? Como que eu entendo esse fato? A célula beta, coitada, que já deve ter poucas vivas, percebe que está chegando insulina de fora. Então elas tentam dar uma espremida, uma forçada de barra para tentar compensar essa chegada de fora, produzindo um pouquinho de insulina. Essa lua de mel, que é uma lua de mel mesmo, costuma levar 3 dias ou uma semana. Então não estranhem essa hipoglicemia, isso é momentâneo. Depois, fatalmente, vai destruir. Isso, a fisiopatologia não acontece tão rapidamente. Ou melhor, até acontece. Existem alguns usos de medicamentos que promovem a alteração grave. Mas a cronicidade tem que ser entendida de forma diferente. E aí o que acontece? Vários fatores, né? Vários fatores envolvidos nessa discussão. E a diabetes tipo 1, qual que é o comum de acontecer, pessoal? É na infância e adolescência. Mas é normal acontecer isso, pessoal, porque nessa época, o GH, que é o hormônio hiperglicemiante, que é o hormônio lipolítico, que solta ácido graxo livre para o sangue, ele pode gerar uma hiperglicemia naquele cara que já ia ter diabetes tipo 1 um dia. Então, quando cruza infância e adolescência, GH elevado, adrenalina mais elevada, acaba misturando com a glicemia alta que ele já ia ter, e o diagnóstico é comum surgir na infância e na adolescência. E o LADA, que o nosso colega perguntou, tudo isso acontece a partir da idade adulta, Vanessa, que é o que você falou. É uma pequena parcela da população que desenvolve. Eu acho, Vanessa, que a gente está livre do LADA por enquanto, mas a gente pode ser surpreendido. A gente pode ser surpreendido. Vai ter um congresso agora em outubro até, né? Uma paciente a gente pode ser surpreendido. Ela é médica, uma paciente que eu atendi, e hoje eu atendo o marido e o filho, ela é médica e vai apresentar um trabalho, inclusive lá, sobre... Porque, assim, existem mais de 2 tipos de diabetes, né, gente? Isso aí então, aí que tá. Falar em tipo 1 e tipo 2, né? Para que vocês peguem, né? O tipo 1, pessoal, chamam de tipo 1A porque é autoimune. E tipo 1B porque é idiopático. Ninguém sabe o que aconteceu. Aí, pessoal, quando a gente fala de tipo 2, eu costumo dizer em aula assim, ó,
Tem nada a ver com tipo 1. Não, que eu saiba, né? Não tem autoimunidade. E quando eu falo do tipo 2, eu sempre explico que são 3 degraus que o indivíduo sobe. O primeiro degrau é a resistência à insulina, na qual, para manter a glicemia dentro da normalidade, o pâncreas está superproduzindo insulina. Mas por que ele superproduz insulina? Porque está tendo falha na utilização de insulina pelos tecidos. Depois desse degrau, chega uma hora que o pâncreas dele começa a se cansar dessa vida de superproduzir insulina, tendo falha na recepção de insulina pelos órgãos. Eu costumo dizer assim, Vanessa, o segundo degrau é a pré-diabetes. E o terceiro degrau é a diabetes tipo 2. Pelo que eu li, hoje, todo diabético tipo 2 tem resistência à insulina. Interpretações, que é bem o que o professor está colocando, né? A diabetes MOD, a LADA, que o professor Robervan colocou, mas hoje, no entendimento dos estudiosos, como eu citei para vocês, tem diabetes que estão associadas ao uso de substâncias químicas ou medicamentos como glicocorticoides, por exemplo. Pronto, E isso eu já atendi uma... alterações metabólicas. Inclusive, estão Tanto que se a tentando gente definir um nome específico para essa resposta em função do glicocorticoide. E é importante Tanto que se a gente pontuar... entender, porque existem novas terapias. Essa minha paciente, Cláudio, ela hoje trabalha com vias emergentes da geração de células beta funcionais para terapia celular. A ideia, né, e olha que são mais de 400 milhões de pessoas com diabetes no mundo, a ideia e é o nível de pesquisa que traz protocolos de diferenciação de células-tronco humanas, permitindo a geração de células beta maduras com secreção de insulina, mantendo Tem até uma combinação... metabólica. Oi? Tem uma combinação, Vanessa, de 2 fármacos, que são os análogos do GLP, e um outro fármaco que quando misturados, eles promovem aumento da massa de célula beta. O pessoal está estudando muito isso aí. Então, assim, pessoal, o que a Vanessa pediu, para a gente dar uma resumida, diabetes tipo 1, pronto. Diabetes tipo 2, eu acabei de falar, degraus que os indivíduos vão evoluindo. No diabetes tipo 2... tem um caráter genético bem importante e uma mistura de complexo ambiental. Tipo 2. Caráter genético é importante, é hereditário, sim, e o estilo de vida está muito relacionado. Conforme a Vanessa falou, um outro tipo de diabetes, que é o outro tipo de diabetes. Estavam tentando me ligar aqui, Vanessa, por isso que eu apertei aqui, peraí. Ixi, caiu, será? Voltou. Não, tô aqui. Olha só, pessoal, aí o outro tipo de diabetes é o MOD, que a Vanessa falou. Esse diabetes são erros em fatores de transcrição da célula beta. Então, é só a gente imaginar, enquanto o normal... Cláudio, ligando o que você falou ao que eu acabei de explicar dessa minha paciente que hoje, né, está estudando isso em específico. Essa alteração, eles descobriram que ao corrigir, né, é como se fosse, inclusive já tem estudos antigos antigamente faziam transplantes de ilhotas, mas a discussão e o foco é, ao corrigir os genes, né, para encobrir o ataque imunológico, você tem uma equivalência de células beta funcionais. Então, há hoje, sim, uma discussão de que o metabolismo possa vir a ser pensado e corrigido. E aí, um alerta, caros colegas. Quando o paciente faz uso de qualquer medicamento, e a palavra certa é coisa de velha isso, eu fico triste. Porque nesses 30 anos de carreira, eu vejo que o nutricionista atual está perdendo a mão na discussão da interação droga-nutriente. Então, você tem que entender essa discussão, porque ela tem associação com diabetes, né, Cláudia? Com várias Estudem isso mesmo, pessoal. Isso aí. E assim, Vanessa, esse MOD, na verdade, é com Y no final.
É Maturity Onset Diabetes in Young. É um diabetes do início da maturidade. E, Vanessa, um professor da nossa época, da Gama Filho, um biólogo, tem diabetes MOD. E para vocês terem uma ideia, pessoal, o MOD tem 5 subtipos. Esse professor, Vanessa, ele tem o MOD 2. Ele descobriu isso porque ele participou de uma equipe de pesquisa. Ele era um voluntário aqui da Unicamp. Então ele tem o MOD 2. Pessoal, sabe como que ele trata a diabetes dele? Com dieta e exercício. Por isso que é importante o endócrino dizer tentar dizer qual é o tipo de diabetes que a pessoa tem. Porque o MOD, muitas vezes ele é confundido com o tipo 2. E para tratar o MOD, não se trata com metformina. O MOD teria que ser tratado com sulfonilureia, com fármacos que aumentem a secreção de insulina. E aí eu fico vendo, no consultório, eu atendo, viu, Vanessa? Eu já atendi uma endócrino pediatra, que eu adoro ela. Ela é uma grande estudiosa de MOD. E ela fez doutorado nisso, e ela me disse uma verdade, pessoal. É raro o endócrino pedir exame para tentar ver se a pessoa tem um MOD. Porque são exames mais caros e tem que ser exames de sequenciamento genético. Porque diabetes MOD não é tipo 2. É aquela pessoa que vai ter até um risco de usar insulina um dia. É isso aí. Vamos lá, então, Claudinho, para a gente conseguir resumir, que daqui a pouco acaba o nosso tempo. É isso aí. Eu acho que uma discussão importante aí também para a gente trazer, já vimos que é mais complexa a questão, que sim, principalmente o pessoal atendido no sistema de saúde está sendo mal atendido, talvez mal atendido no bom sentido, tá, gente? Porque o nosso sistema de saúde é fabuloso. Mas a gente, enquanto nutricionistas e profissionais de saúde, nós temos que rever essas questões, porque muda o tipo de medicamento e a proposta de atividade física e alimentar. Exatamente. Todo mundo responde ao carboidrato, nem todo mundo responde às mesmas questões. Ao contrário, e metformina, que inclusive está sendo utilizado agora, e a gente já falou isso, né, Cláudio, em outra oportunidade, em outra live, metformina que está sendo utilizado, inclusive, como emagrecedor, tem efeito colateral, gente. Tá? Então, e um dos efeitos colaterais, pessoal... Essa crítica que o professor trouxe prevalece. Os tipos e subtipos não são iguais e resumem e trazem diferenças na proposta. Inclusive, tem uma revisão que eu gosto muito de carboidratos, que eles compararam a recomendação dietética de várias autoridades internacionais. Eu acho que é um artigo mais antigo, de 2018, se não me engano, e eles discutiram os diferentes métodos de abordagem, a quantidade, o consumo total de carboidrato, fibra, açúcar, e trouxeram essa discussão, né, para as recomendações. Então, eles compararam OMS, recomendação americana, canadense, australiana e europeia, e avaliaram. E aí eles trouxeram, e aí essas recomendações foram compiladas e comparadas. Eu não sei se você tem esse artigo, Claudinho, mas ele é sensacional, eu te mando ele. Eles trouxeram comparações aí, então, sobre essas diferentes recomendações e mostraram que a discussão, claro, inserindo meta-análises, a resposta básica é a inserção de fibras, sem dúvida alguma, tá? E dividiram essas considerações, né, entre impacto forte, moderado, né? E trouxeram que esse conjunto de ações é inserir fibra, isso é muito importante. Reduzir carboidratos refinados, processados e açúcares livres, também extremamente importante. E inserir compostos bioativos e pensar como o metabolismo funciona. É o que eu chamo em aula e no método de fatores pró-pro, promotores de saúde e os que promovem a doença. A ideia é reduzir os que promovem a doença e melhorar os promotores de saúde.
sem Fala dos radicalismo. bioativos, Vanessa, que você domina muito essa área. Fala dos bioativos rapidinho para o pessoal. Hoje não vamos ter tempo, Cláudio. Hoje não vamos ter tempo. Mas, assim, a ideia, de modo geral, é tudo. É, só um geral. Tudo aquilo que promove a saúde, né? E como redução dos fatores aí, promotores de doença. Então, assim, eles fizeram revisão e meta-análise. Foi fantástico essa discussão deles. Fruta vermelha escura entra nisso, né, Vanessa? Mas é fantástico, assim, ó. Eles pegaram as recomendações, né? As recomendações que estão sendo utilizadas em razão ao carboidrato e essa questão da diabetes. E aí eles trazem isso, né? O quanto é diferente uma recomendação da outra, e o que agrega realmente um breve resumo é isso: inserção de fibras, mudança de qualidade de vida. Ponto. É um dos fatores primordiais aí para a gente ter essa discussão. Tem que chegar, pessoal. E muitas críticas ao uso de suplementos, né, Cláudio? Eu Sim. brinco em aula que suplemento dietético salvasse a diabetes, já estava resolvido o problema. Porque se não existe, pessoal, isso aí. 70. Não existe isso, pessoal. Eu costumo aproveitar o gancho da Vanessa e dizer o seguinte quando eu monto o cardápio, quando eu dou isso em aula. Peguem as fibras de alimentos bem nutritivos. Então, por exemplo, vamos aproveitar a cor escura da ameixa com a fibra que tem nela. Vamos aproveitar a fibra de uma amora com as proantocianinas que tem nelas, que são protetoras. Vamos aproveitar as castanhas, não só por serem gorduras, entre aspas, boas, mas por ter vitamina E, por ter magnésio e por ter manganês, que são antioxidantes. Eu penso igual a você, Vanessa. Antioxidantes de modo geral, né? Eu penso igual a você, Vanessa. Adicionar, vamos usar entre aspas, alimentos protetores na vida útil do diabético. Adicionar alimentos protetores. Não, que é o que você fala de compostos bioativos. Na prática, né, Cláudio? A gente que atende. Eu, no consultório, tenho muito sucesso, por quê? Porque eu aumento a adesão do paciente quando eu sou menos radical. Pronto, mas é assim que a gente pensa. Em vez de proibir, insiram alimentos significativos. Melhorem a qualidade nutricional do cardápio dos diabéticos, que com isso você já resolve dois problemas. Vocês vão evitar que eles preencham esse cardápio com alimentos pouco nutritivos, vocês vão ajudar a controlar até o consumo calórico deles, e colocando esses alimentos melhores, vocês vão fornecer uma gama de minerais e vitaminas, melhor do que qualquer cápsula de pós-vitamina. Do que a gente conversou, né? Tem publicação, eu vou pôr essas publicações que vocês solicitaram. Eu tenho um grupo no Telegram chamado Conexão Nutri. Tá lá. Aí, pessoal, entra lá. Doutora Vanessa Coutinho. O professor Telegram. Cláudio manda para a gente algum material e eu também vou publicar esses artigos que eu comentei. Inclusive, esse artigo sobre suplementos dietéticos, eles afirmam que a Associação Diabética Americana, acho que a tradução é essa, né, Eduarda? Enfim, não há evidência, eles afirmam, não há evidência suficiente para o benefício de suplementos dietéticos. Isso é coisa da indústria que movimenta bilhões de dólares. Nunca teve. Não proíba o seu paciente de comer carboidrato, não se usa mais isso. Agora, claro, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Teu paciente está com cetose, teu paciente está num desequilíbrio agudo, aí mudou a figura. Você trata a doença de base e os sintomas emergenciais. Às vezes, eu preciso radicalizar e liberar aos poucos. Mas durante um tempo, não que... Gente. Isso. Não que low carb seja uma... Não é hora dele comer, você está mal, você está suando frio, com hipertensão, a diabetes e a insulina alterada, seu pâncreas está alterado, seu fígado está alterado, vamos comer um docinho que melhora. Não estou dizendo isso. Exato. Pelo amor de Deus, né, Cláudio? Exato. Porque o que eu acho errado, gente... atende, o pessoal está bem desequilibrado. Tá? Mas, pessoal, mas assim... Está ajustado o metabolismo dele. Então, eu acho sabe por quê, Vanessa? Para depois diminuir o radicalismo.
Mas sabe por quê, Vanessa? Porque tudo que começa a ser uma seita tá errado. Pronto. Não adianta, gente. Ó, para vocês terem uma ideia, tá? Hoje eu recebi um paciente já antigo meu, ele ficou um tempão sem vir. E ele seguiu uma dieta low carb por conta. Ô, Vanessa, a enzima hepática dele, ALT, alanina aminotransferase, foi de 35 na época que ele era mais, na época que ele tinha mais peso, foi para 80. Ele me trouxe hoje o exame. A LDL, colesterol dele, quando ele tinha 20 quilos a mais, era 90. No exame que eu li hoje, 130. Então, assim, mudar, pessoal, entrar em seita não é uma coisa legal. Ah, é seita low carb. Corta. Não existe seita na nutrição. Não, existem alguns estudos, né, que realmente trazem a correlação da redução da glicemia em pacientes diabéticos que fizeram low carb. Agora, tudo bem. Aí entra o senso crítico. Como concordo. a pessoa estava? Ela estava em desequilíbrio, o tipo de diabetes coincidiu com a resposta da carga glicêmica e do índice glicêmico, e a medicação provavelmente não estava utilizando, ou era uma medicação à base de metformina, tá? Aí ela responde. Mas a pergunta é, eu tenho como obter um resultado igual ou melhor, com menos consequências e efeitos deletérios? Tenho, porque eu consigo fazer isso com meus pacientes no consultório. Então tem, gente, esse jogo é possível. Outra coisa, o paciente não consegue manter-se nessa restrição severa há muito tempo. E uma última consideração, bom senso. Será que esse estudo teve um delineamento que ele acompanhou tudo isso que a gente está conversando? Fígado, pâncreas, o que está acontecendo no tecido adiposo, no músculo, no cérebro, o conjunto metabólico? Ou ele pega só a glicemia? Porque ele baixa a glicemia, mas você tem uma alteração metabólica em outros órgãos, em outros tecidos. E a gente tem que olhar para todos os órgãos. É um conjunto. Não adianta eu resolver a glicemia e prejudicar meu fígado. Então, e não serve para todo mundo. A questão é, tem sim, tá? Eu gosto de ler para depois formar uma opinião. Então, eu fiz pesquisa sobre isso. Eu li principalmente, gente, quando vocês quiserem resumir uma opinião polêmica, leiam as meta-análises e artigos de revisão, tá? Isso ajuda muito. E aí, o que a meta-análise traz? Eles trazem os vários tipos de dietas, de opções, né, de intervenções, e mostram, ok, reduziu a glicose, só. Mas quando eu tenho uma dieta equilibrada, com leve aumento da proteína, né, Cláudio? Que é uma estratégia sensacional essa. Mudando a qualidade do carboidrato, sem radicalismo. O que eu aprendi, vocês não devem fazer. Eu sou técnica em nutrição. Lá nos anos 80, eu aprendi que tinha que proibir carboidrato simples. Hoje, eu nem gosto desse conceito. Eu ensino que conceito certo é carboidratos simples, não existe mais. É carboidrato refinado e processado, ultraprocessado, não é saudável, mas não é proibido. Carboidratos integrais são ideais. Ó, tem uma pergunta aqui. A dieta low carb, insulina entra tão rápida onde? Uma dieta low carb, ela não é comprovada que ela é melhor do que uma dieta tradicional para nenhum tratamento de diabetes. Para nenhum. Agora, claro que eu não vou montar uma dieta lotada de carboidrato. Isso está errado. Mas então, assim, para um diabético, que nem a Vanessa falou, para um diabético que está descompensado, Vanessa, perfeito fazer uma ideia dessa. Faz uma low carb por um curto período, certo? Ajusta e vai devolvendo. Não é isso? Porque a dieta low carb... A Associação Americana de Diabetes e Europeia já publicaram sobre dieta low carb e diabetes, gente. Né? Assim, inclusive a própria Sociedade Brasileira de Diabetes também já publicou posicionamento.
Olha só, tem muita gente legal, mas tem muito marketing pessoal hoje em dia, principalmente nas redes sociais. Então, começa pelas diretrizes, pelos guidelines internacionais. Posicionamento do Brasil, posicionamento americano, posicionamento europeu, canadense. Americano, europeu e canadense são referências. Inclusive, nós, no Brasil, usamos a referência deles. Tá? Então, a própria sociedade brasileira, e eu acho que isso é de 2018, não é novidade, já se posicionou sobre a dieta low carb. Tem que tomar cuidado, eu sei que o argumento é muito forte, o que a gente tem que entender é o seguinte, o estímulo da insulina não é só pela presença de carboidrato. Justíssimo. E envolve a discussão de índice e carga glicêmica. Só quero aproveitar, Vanessa, me permite só falar uma coisinha rápida. Por favor. O whey protein, num estudo que eu li, o whey protein, proteína, subiu a insulina tão rápido quanto o pão. Então, quer dizer, às vezes a pessoa está se entupindo de proteína e não comendo carboidrato, e ela pode ter hiperinsulinemia também. Isso é literatura antiga da bioquímica explica. Aminoácidos, pessoal, aminoácidos também estimulam secreção de insulina. Olha o cuidado que a gente tem que ter, volto a dizer, para não acompanhar seitas. Isso não é legal. Cláudio, olha, um comentário aqui preocupante, porque eu já orientei como professora, né, como pesquisadora, na pós a gente tem o desenvolvimento dos TCCs, na pós da Estácio, a terapia nutricional, que eu não sei por que mantém esse nome, gente, está na hora de rever isso, mas enfim, a terapia nutricional, nutrição hospitalar, usa muito produto dietético, por isso que eu ainda falei de suplementos dietéticos com whey protein. Então, eles tiram o carboidrato, tiram o açúcar, põem um composto dietético e põem o whey protein. A contagem de carboidrato está, sim, aumentando a insulina, a glicemia, perdão, dos pacientes, tá? E a contagem de carboidrato, Vanessa, olha lá, uma colega perguntando, ela sempre vai ser útil, pessoal? Porque, claro que ela é útil, principalmente com quem toma insulina. Agora, é a Natália que está perguntando isso, né? A contagem de carboidrato, gente, nós nutricionistas já fazemos sem usar esse termo. Porque a gente não monta uma porcentagem de carboidrato para o indivíduo comer. Ou, viu? Não é alanina, não. Ó. Claudinho, a contagem é em função da aplicação da insulina. Da insulina. É útil, então, claro que é útil. Aí muda totalmente o raciocínio, mas não muda o metabolismo. Natália, o nosso tempo está acabando, mas quer ver uma solução que eu tenho para você legal? Eu tenho o canal do YouTube e lá tem uma live fantástica que a gente discutiu só contagem de carboidrato. Dá uma espiadinha, é a doutora Vanessa Coutinho, tá? Se não, me manda um direct que eu te mando o link dessa explicação. Você vai ver quanta coisa já mudou e como é importante saber usar a contagem de carboidrato, porque você tem que considerar o metabolismo e o tempo que esse carboidrato vai ser digerido, absorvido para ser metabolizado e tem o bônus duplo, disponibilizado. Né? Tá? E o bolo duplo, porque caloria de gordura também pode subir glicemia depois de um certo tempo. Excelente, Cláudio. Quer dizer, por isso que fala, né? E tá aí, entra na Sociedade Brasileira de Diabetes, vocês também têm, né? Essa referência que não precisa eliminar todos os carboidratos. E, gente, 45% de carboidrato é low carb. Depende de como você... É isso que eu ia falar. Né? 45%, 50% é um valor legal. E uma outra colega perguntou, Vanessa. Isso que o Cláudio colocou é fantástico. Quando a gente atende no consultório, ninguém está dizendo para manter os 65% de carboidrato. Não. Mas aqui pode tem baixar. dois conceitos importantes. Eu posso, por exemplo, ter 50% de carboidratos mais integrais, aumentando a proteína e aumentando a gordura, é um perfil da dieta. Eu posso manter... Opa, fiz o dedo errado. Desculpa aí, gente. Eu posso manter 50% de carboidrato
Fugiu agora o raciocínio. Acabou o nosso tempo. Não, porque você estava mesclando Estava mesclando. E não é a alanina que sobe a glicemia, não. Uma colega perguntou, Vanessa, só para não estourar o tempo. A arginina e a leucina também tem esse efeito de provocar a secreção de insulina pelo pâncreas. E não olha, é alanina. Leucina tem na maioria dos alimentos. É um aminoácido amplamente encontrado nos alimentos, hein? Sim. Bom corrigido. Cláudio, é sempre um prazer ter essa overdose científica, por isso que eu digo... Teremos mais, hein? Isso é uma live. Gente, sem treino, papum, conteúdo para vocês. Gratidão, meu querido. É um prazer Obrigado, pessoal. Sintonia e contar com essa presença, esse professor que é top e um ser humano maravilhoso. Agradeço também a pós-graduação. Usa o código NutriVip. Inclusive, você usando o NutriVip ganha um baita de um desconto. Obrigada, gente. A live vai... Pessoal, obrigado. E pega lá qualquer coisa, manda um direct para mim que a gente conversa. Um beijo, Claudião. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.